Daqui a pouco nós já vamos dar a declaração de encerramento, fechamento dos portões, para que a gente possa já começar a nossa assembleia, tá? Então, mais 2 minutinhos a gente já inicia. Bom dia a todos. Nós já encerramos os portões, tá? Existe uma pessoa, um credor finalizando o credenciamento. Assim que ele terminar, automaticamente nós iniciamos os trabalhos. Mas, enquanto isso, a gente já vai passando algumas orientações dos trabalhos, mas comum, ou seja, todas coisas que os doutores e doutoras já estão acostumados a participar das assembleias, inclusive dessa daqui da recuperação da Atma, do Grupo Atma. Então, após a abertura, nós vamos ler algumas mensagens, algumas ressalvas da administradora judicial, tá? E abrir a palavra para recuperando e depois para perguntas. Tá? Então, lembrando sempre que nós precisamos que todas as manifestações sejam feitas no microfone para fins de resguardos dos senhores e das senhoras com relação à ata e à filmagem. Que se vocês falarem longe de um microfone, eu não consigo ter a filmagem clara, e se vocês precisarem de alguma degravação, depois eu não consigo cumprir com esse requisito, tá? Então, o microfone vai estar super à disposição para todos, e todos que quiserem fazer o uso da palavra, a assembleia é de vocês, né? Então, fiquem à vontade para poder marcar. Só vem aqui à frente, se tiver mais gente, a gente organiza uma fila. Se tiver uma fila, a gente vai ter que limitar um pouco o tempo, mas isso não quer dizer que você não possa falar, voltar para o final da fila e falar de novo. Se você não tiver ninguém atrás de você, fantástico, pode falar, né? Tá bom? Então, só mais 2 minutinhos para terminar esse cadastramento e a gente já inicia os trabalhos. Muito obrigado. Portões fechados, quórum já apurado, gravação em cima. Muito obrigado, como vai? Bom dia. Tá? Então, damos reinício, tá, aos trabalhos da presente Assembleia Geral de Credores da recuperação judicial de Grupo Atma, na qualidade de responsável técnico da administradora judicial nomeada. Tá? Eu dou seguimento aos trabalhos suspensos recentemente para que a gente pudesse fazer a continuidade nesta data. Tá? Não há nenhuma ressalva momentânea da administradora judicial. Tá? Então, todas as questões já foram abordadas em todas as outras inícios de assembleia. Caso os doutores tenham alguma ressalva, etc., pode ser colocada também, alguma questão pode ser colocada posteriormente com relação ao procedimento, tá? Ou na presente assembleia, ou nos autos. Só destacando novamente, tá? A classe trabalhista aqui se encontra com a pulseira vermelha, quirografar amarelo, EME e PP azul. Quando o credor possui, o advogado possui mais de um credor na sua representação, pulseira verde, e ouvintes, nós temos a pulseira preta. Tem algum ouvinte? Tá. Então, temos alguns ouvintes, sendo que ouvintes desde o início dos trabalhos. Foi perguntado a todos se havia alguma oposição da participação de ouvintes. Ouvintes não são pessoas externas, estranhas ao processo de recuperação. São advogados que, por algum motivo, ou não tinham a representação correta, ou tinham interesse relacionado à recuperação, tá? E pediram para participar. Então, desde o começo, nós pedimos se alguém tinha alguma objeção a isso. Não havendo, eles seguiram conosco, mas não existe uma rotatividade de ouvintes. Ou é aqueles, ou mais nenhum. Tá? Então, dando seguimento aos trabalhos, eu gostaria de chamar a recuperanda, doutora Carolina, como vai? Tudo bem? Tá? Para que a senhora possa fazer as manifestações iniciais. Obrigado. Bom dia a todos. Tá saindo, tá. Bom dia a todos. Em continuidade à nossa última assembleia, já antecipo que a gente vai encaminhar para a votação do plano na data de hoje. Como comentado no último ato, a gente tinha algumas negociações que estavam em andamento. Essas negociações foram concluídas. Na quarta-feira dessa semana, a recuperanda apresentou uma nova versão do plano,
com pouquíssimos ajustes. Na nossa visão, todos os ajustes benéficos aos credores dizem respeito ao agente de monitoramento, à reunião de credores elegíveis. A gente vai projetar aqui, só para fins de transparência, essas últimas modificações, a marcação entre a versão do dia 10 e a versão da quarta-feira, para todo mundo, se eventualmente alguém não teve ciência, poder ter ciência. E aí vou passar aqui rapidamente para explicar para vocês, a gente vai encaminhar para a votação do plano. Inclusive, eu esqueci de agradecer novamente ao credor secretário que se dispôs a estar com a gente aqui na mesa para fins de validade e acompanhamento da ata, tá? Que já tem vindo nas outras sessões conosco. Bom, de qualquer forma, tá, a doutora vai fazer uma leitura, né, também, né, enquanto apresenta. Eu posso ler a redação como ficou na proposta da quarta-feira, e explico as modificações que foram feitas. A gente aqui está na sessão da apresentação do relatório pelo agente de monitoramento. Então, existia antes um conceito de que seriam prestadas informações anuais e informações trimestrais. Então, esse conceito ele caiu e, na verdade, tem um equívoco que a gente vai corrigir agora, que era para voltar à redação que estava na versão do dia 10, que o relatório ele vai ser sempre trimestral e não anual. Tá? Então, vai ficar assim, apresentação de relatório trimestral, a gente vai ajustar, até o encerramento da recuperação judicial, de modo a viabilizar o acompanhamento da situação financeira das recuperandas até o encerramento da recuperação judicial. Nos termos do artigo 63 da LFR, o agente de monitoramento deverá apresentar trimestralmente, nos autos da recuperação judicial, relatório acerca das matérias indicadas na cláusula 4.4. Trimestral. Então, a gente volta à periodicidade que já estava no dia 10. Tá bom? Pode. Daí, essa modificação da 4.4.4 é de conformidade com a modificação anterior. Então, aqui também vai ficar a apresentação de relatório trimestral após o encerramento da recuperação judicial. Após o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 63 da LFR, o agente de monitoramento encaminhará relatório indicado na cláusula 4.4.3 acima aos credores concursais que as solicitarem, mediante requerimento escrito enviado na cláusula na forma da cláusula 9.3 abaixo, sempre com cópia para as recuperandas. Então, essa cláusula... Pode voltar, por favor, isso. Obrigada. Aí foi incluída essa nova cláusula 4.4.5, que é só para reforçar que as recuperandas elas vão continuar observando as regras atinentes à publicação de documentos que elas já devem seguir. Então, a inclusão da cláusula ficou: informações periódicas publicadas pelas recuperandas. As recuperandas deverão observar normalmente as regras atinentes à publicação de documentos societários previstas na lei das SAs, da SA e na regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme aplicáveis. E a última modificação, na cláusula que a gente dispõe sobre a reunião de credores, foi feita a exclusão da última frase, a pedido de credores por entenderem que existia uma limitação do direito de participação dos credores à reunião. Então, a ideia foi deixar mais amplo o conceito dos credores que têm direito de participar da reunião de credores. Então, a redação ela ficou igual, sem a última frase que já tinha no texto original. Querem que eu leia? Como ficou? As recuperandas deverão convocar reunião com os credores concursais, reuniões de credores, a ser realizada em modalidade presencial ou virtual, para que estes possam, 1, deliberar sobre reorganizações societárias envolvendo terceiros nos termos da cláusula 6.2,
2, deliberar sobre a aprovação de um investimento e participação societária qualificado, nos termos da cláusula 8.4. 3, deliberar sobre a contratação do agente de monitoramento, em consenso com as recuperandas, nos termos da cláusula 4.4. E 4, deliberar sobre quaisquer outras matérias que sejam relevantes para a implementação e cumprimento deste plano. As reuniões serão realizadas apenas com aqueles credores concursais, cujos créditos concursais ainda não tenham sido integralmente quitados nos termos previstos neste plano, até a data da instalação da reunião de credores afetados. Aí, acho que tem só um último slide que vai refletir como vai ficar a redação com esse ajuste que eu comentei da periodicidade do relatório trimestralmente. Então, a versão que a gente está entregando agora para a mesa do plano, que vai constar como anexo da ata, ela vai estar somente com essa modificação da periodicidade trimestral em relação à versão que está nos autos. Pronto. Era isso. A doutora comentou da versão que está sendo entregue agora para a mesa. Tá? É esta versão aqui que entregaram para a gente antes, ou a doutora quer me entregar uma versão agora atual? Não, a gente, na verdade, ainda não entregou. Acho que nesse pendrive, não sei se já foi o arquivo. Não. Então, eu vou gravar agora e entregar para vocês essa versão com essa modificação. Pode ser? Tá, e essa vai ser a versão efetivamente final. Que é essa versão que vai ser posta para que é a versão dos autos, que está protocolada nos autos, mais esses ajustes do trimestral. Isso. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos aguardar, né, a versão para que a gente possa fazer, né, eventualmente, uma leitura. Tá bom. Algum credor gostaria de apresentar alguma manifestação? Doutor, por favor. Que enquanto a gente já está fazendo esse recebimento dessa versão atual, que é a versão protocolada nos autos, já com as diferenças que estão aqui. Aliás, eu vou precisar da sua assinatura na ata, viu, doutora, pela modificação de versão. Doutora, eu vou pedir uma gentileza, se o senhor puder falar. Seu nome, o credor que o senhor representa, e fique à vontade, a palavra é sua. Perfeito. Meu nome é Felipe Duarte, eu sou advogado do Banco Santander. Eu só tenho duas perguntas bem simples assim sobre a UPI João Pessoa. A gente é possível compreender o histórico e por que foi constituída a UPI, o objeto da UPI, mas tem duas coisas que me geraram dúvida na interpretação. A primeira delas existe uma proposta de stalking horse, mas se tiver uma melhor proposta, não existe no plano, até onde eu consegui verificar, o modo de emprego desses recursos, porque da forma como está hoje, é para quitação do crédito do Grupo Máxima. Só que se tiver um outro credor que apresente uma melhor proposta, de que forma vai ser empregado o recurso no sorgimento? Essa é uma dúvida. E a segunda não me pareceu claro se outros credores que tiverem interesse eventual de participar da competição, se eles vão poder usar, exemplo do Grupo Máxima, o Credit Bid. Então, são só essas duas perguntas para esclarecimento. Posso pedir uma gentileza, se pudesse repetir seu nome completo? O Santander e a gente pegou. Certo, é Felipe Duarte. Felipe Duarte. Isso. Muito obrigado, doutor Felipe. Obrigado. Mesa, pergunta mais longa, me avisa quando estiver pronto. Você me dá 2 minutinhos para responder? Obrigada. Ok? Muito obrigado, doutora. Imagina. Então, respondendo a pergunta, caso haja algum outro vencedor, os recursos eles vão ser usados para manutenção regular da atividade das recuperandas e serão aplicados nos termos do plano, né, para pagamento e cumprimento do plano de recuperação judicial. E, sim, outros credores concursais que tiverem interesse poderão participar do processo competitivo utilizando os créditos. Mesmo se puder transcrever detalhadamente a manifestação da tutora, tá, para a gente consignar. Enquanto isso, enquanto a mesa vai trabalhando nessa manifestação, aliás, doutora, até gostaria, como é uma manifestação que a doutora falou e a gente está reproduzindo, se quiser dar uma olhada e ver se está tudo ok, né? Acho que é legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutor do Santander, remanesceu alguma dúvida?
fiquem à vontade, a Assembleia é de vocês. Tá? Então, aqui a gente está à disposição, tanto nós recuperando, para que vocês possam compreender o máximo possível todas as questões. Olá, doutor, tudo bem? Posso pedir para que o senhor fale no microfone? Só fala o seu nome completo e credor. Perfeito. Eu represento mais de um credor. Tá bom, deixa eu atualizar, mas aguarda um pouquinho, vai? É que senão o pessoal fica ansioso, fica bravo comigo aqui. Eu represento mais de um credor, mas eu falo pela Claro nesse momento. Meu nome é Pedro Aguilera. É só um questionamento se já está liberada a apresentação de ressalvas ou não. Eu sei que ainda não foi colocado no plano com os ajustes já definitivos, mas a cláusula que eu vou ressalvar aparentemente não mudou, então, se for possível. A gente tem o costume, doutor Pedro, assim, mas nada fixo, tá? Assim, pode apresentar, se o senhor quiser apresentar agora para a mesa, não tem problema. Perfeito. Mas a gente tem o costume de terminar a fase de deliberação, aí as ressalvas são já trazidas a partir do momento que a gente encerra a deliberação e passa para a votação, até o encerramento da Assembleia. Então, se eu quiser entregar antes, não tem problema. Se quiser me entregar agora, eu já coloco aqui, já faço a consignação, Perfeito. mas ao final da deliberação. Perfeito. Pode Perfeito. ser? Tá bom. Muito obrigado. E eu já vou fazer essa ressalva da questão das ressalvas, né, que a gente já estava aceitando desde antes. Obrigado. O senhor colocou a Claro, né, como a representada dessa manifestação. Obrigado. Então, só lança para mim uma observação. Dr. Pedro Aguilar, representando a Claro, perguntou se a mesa já estaria aceitando ressalvas mesmo antes do final da fase deliberativa. Tá. Que foi respondido que sim, mas que elas vão ser encerradas ao final dessa Assembleia. Terminada a Assembleia, não serão aceitas mais. Mas antecipação de ressalva não há nenhum problema, e ele apresentou a sua ressalva pela Claro. Essa ressalva, doutor? Doutor Pedro Aguilar, é pela Claro? É só da Claro. Então, já apresentou antecipadamente a ressalva da Claro, que eu passo à mão do credor secretário. Importante que a gente tenha o costume de juntar o máximo possível de documentos dentro da Assembleia e da ata. Tá? Então, todas as ressalvas, por óbvio, mas também a versão do plano final, tudo que for trazido à mesa, a gente tem costume de colocar. Mais algum credor gostaria de fazer a sua manifestação? Uma pergunta, um esclarecimento? Então, eu vou encerrar a fase deliberativa, mas antes de encerrar a fase deliberativa, tá, já que não existem dúvidas, eu vou, como procedimento de praxe, tá, a administradora, sempre quando existem retificações no plano, ela procede, isso aqui estava na minha cara, me desculpe, ela procede à leitura do plano inteiro. Tá? Mas, assim, muitas assembleias dispensam essa leitura integral, porque todos os doutores e doutoras já tiveram acesso ao processo que estava, ao protocolo que a doutora realizou nos autos. Tá? Se todos dispensarem a leitura, a administradora só vai ler cláusula de pagamento, porque isso é praxe da administradora ou o plano inteiro. Tá? Então, só para solucionar essa questão, existe alguém que tem interesse aqui que seja feita a leitura integral do plano dessa versão apresentada? Muita gente fazendo assim, não, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira me deixa ir embora trabalhar, né? Mas, assim, então, o que eu vou fazer? Tá? Só para a gente ter a parte estrutural, pagamento e carência. Quem falou? Parabéns, parabéns. Exatamente, a gente vai passar só uma leitura rápida por pagamento e carência, tá? E aí a gente já pega a versão que a doutora colocou, já faz a leitura dela, e nós já temos a declaração que a versão que foi apresentada
é idêntica à versão que estava nos autos, com as alterações que foram comentadas aqui em Assembleia. Não tem nenhuma outra alteração. Então, já coloca também essa consigna na ata, por favor, tá? Que a doutora Carolina Letísio fez essa manifestação. E eu vou pedir, doutora Gabriela, Felipe, se puder, colocar no data show e fazer a leitura somente das cláusulas de pagamento. Não queremos que a Assembleia tenha que aguardar a leitura completa. Tá? Então, muito obrigado. Pode fazer a leitura, doutora. Bom, cláusula 3, pagamento aos credores. Créditos trabalhistas. Os credores trabalhistas poderão eleger a forma de pagamento de seus créditos trabalhistas de acordo com uma das opções descritas nas cláusulas abaixo, e desde que observado o procedimento para exercício de opção detalhado na cláusula 4.1 abaixo. 3.1.1, opção A. Credores trabalhistas que validamente elegerem a presente opção A terão seus créditos trabalhistas reestruturados e pagos em recursos monetários nacionais até o limite de seu crédito ou R$ 500, o que for menor, em dinheiro em parcela única, devida no último dia útil do 12º mês contado da data da homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins desta cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia do mês em que ocorrer a data da homologação judicial do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente. Créditos trabalhistas, opção A. Correção em juros remuneratórios. Os créditos trabalhistas, opção A, serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescida de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. Opção B. Os credores trabalhistas que validamente elegerem a presente opção B terão seus créditos trabalhistas reestruturados e pagos da seguinte forma. Credores trabalhistas com créditos de até 150 salários mínimos. O credor trabalhista fará jus ao recebimento do valor correspondente a 15% do seu crédito trabalhista em dinheiro, em parcela única, devida no último dia útil do 12º mês contado da data da homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia do mês em que ocorrer a data da homologação do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente e... Credores trabalhistas com créditos de valor superior a 150 salários mínimos. O credor trabalhista fará jus a parcela inicial, correspondente a 15% de 150 salários mínimos em dinheiro, em parcela única, devida no último dia do 12º mês, contado da data da homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia do mês em que ocorrer a data da homologação judicial do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente e... Parcela remanescente. O valor do crédito trabalhista que sobejar 150 salários mínimos será reestruturado e pago de acordo com as condições previstas para os créditos quirografários não financeiros, nos termos da cláusula 3.3.1 ou 3.3.2, conforme aplicável. Cláusula 3.1.2.3. Correção e juros remuneratórios. Os créditos trabalhistas quitados de acordo com os termos constantes na cláusula 3.1.2.1 e acima serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescidos de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. 3.1.3. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à data do pedido serão pagos em até 30 dias corridos da data de homologação judicial do plano, observando o limite de até 5 salários mínimos, nos termos do artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Recuperações e Falências. Eventual saldo remanescente após o pagamento previsto nessa cláusula, caso existente, receberá o tratamento previsto na opção créditos trabalhistas, opção A, ou créditos trabalhistas, opção B, conforme a eleição a ser realizada pelo credor trabalhista, nos termos da cláusula 4.1 abaixo. 3.1.4. Créditos trabalhistas em discussão em ações judiciais, processos administrativos e ou procedimentos arbitrais, com o objetivo de agilizar a reestruturação proposta neste plano, bem como reduzir os custos relacionados à gestão de carteira de ações judiciais, processos administrativos e ou processos arbitrais. As recuperandas ficam desde já autorizadas a seu exclusivo critério e, desde que haja concordância individual dos respectivos credores trabalhistas, formalizar acordos para reconhecimento e pagamento do crédito trabalhista em questão perante o respectivo foro competente. O acordo contemplará, em qualquer caso, o pagamento de R$ 1.000 para crédito trabalhista em discussão na respectiva ação judicial, processo administrativo e ou processo arbitral, contra a quitação irrevogável e retratável do respectivo crédito trabalhista e, consequentemente, a extinção da ação judicial, processo administrativo e processo arbitral correlato.
Para que não haja dúvida, a formalização do acordo objeto dessa cláusula, 3.1.4, representará a escolha pelo credor trabalhista que for parte do acordo pela forma de pagamento prevista na cláusula 3.1.4, não se aplicando, portanto, às opções previstas nas cláusulas 3.1.1, 3.1.2 acima para o respectivo crédito trabalhista. Créditos trabalhistas retardatários e opção de pagamento e opção padrão de pagamento. Os credores trabalhistas que não validamente realizarem a eleição de opção de pagamento e os credores trabalhistas que sejam credores retardatários serão reestruturados e pagos necessariamente nos termos da opção de créditos trabalhistas, opção B, em parcela única, devida em até 30 dias corridos, contados do recebimento pelas recuperandas da notificação enviada pelo credor trabalhista, nos termos da cláusula 9.3, comunicando a publicação da decisão que determinar a inclusão do crédito do referido crédito trabalhista na lista de credores. Ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, a publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo ou na data prevista da cláusula 3.1.2, sendo 1 ou 2 o que ocorrer mais tarde. 3.1.6. Créditos trabalhistas por subrogação. Os credores trabalhistas por subrogação deverão eleger uma das opções de pagamento descritas nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2 acima, para que cada um dos créditos trabalhistas por subrogação, observado o procedimento para exercício de opção descrito na cláusula 4.1 abaixo. 3.2. Créditos com garantia real. Os credores com garantia real terão seus créditos com garantia real reestruturados e pagos nos termos e condições da cláusula 3.3.1.2. 3.2.1. Garantias reais. Os créditos com garantia real serão garantidos pelos seus respectivos direitos reais em garantia atualmente constituídos. Para que não restem dúvidas, as garantias reais atualmente constituídas para cada um dos credores com garantia real não serão compartilhadas com os demais credores concursais. 3.2.2. Dação em pagamento. Os credores com garantia real que desejarem receber o bem gravado com garantia real em pagamento dos respectivos créditos com garantia real deverão enviar notificação para as recuperandas no prazo de 30 dias corridos da data de homologação judicial do plano, na forma da cláusula 9.3, comunicando sua opção, a qual será considerada final, definitiva, vinculante, revogável e retratável. As recuperandas deverão praticar todos os atos necessários para implementar a dação em pagamento nos termos convencionados com o respectivo credor com garantia real. 3.2.2.1. Cooperação. Os credores com garantia real que se comprometerem a colaborar em todos os momentos, praticar todos e quaisquer atos ou medidas, assinando os documentos, instrumentos ou formulários que sejam necessários para implementar a dação em pagamento. 3.2.2.2. Situação jurídica do bem. Os credores com garantia real declaram que receberão os bens na forma em que estes se encontram. 3.2.3. Créditos com garantia real retardatários. Os credores com garantia real que sejam credores retardatários terão direito a receber apenas o pagamento dos juros, correção monetária de principal, realizados nos termos da cláusula 3.3.1.2, abaixo, que se vencerem após 30 dias corridos, contados do recebimento pelas recuperandas de notificação enviada pelo credor com garantia real nos termos da cláusula 9.3, comunicando a publicação da decisão que determinar a inclusão do referido crédito com garantia real na lista de credores ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, a publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo, sendo facultado o prazo de 30 dias corridos contados do recebimento da notificação enviada nos termos da cláusula, o referido credor com garantia real receber o bem com garantia real em pagamento dos respectivos créditos com garantia real, nos termos da cláusula 3.2.2. A título de esclarecimento, os credores com garantia real que sejam credores retardatários não terão direito de receber nenhum pagamento vencido ou que tenha sido realizado nos termos da cláusula 3.3.1.2 em data anterior ao recebimento da aludida notificação pelas recuperandas. 3.3. Créditos quirografários. 3.3.1. Créditos quirografários não financeiros. Os credores quirografários não financeiros poderão eleger a forma de pagamento dos seus créditos quirografários não financeiros de acordo com uma das opções descritas nas cláusulas abaixo e desde que observado o procedimento para exercício de opção descrito na cláusula 4.1 abaixo. 3.3.1.1, opção A. Os credores quirografários não financeiros que validamente elegerem a presente opção A terão seus créditos quirografários não financeiros reestruturados e pagos com recursos monetários nacionais até o limite de seu crédito quirografário não financeiro de R$10.000 ou o que for menor em dinheiro, em parcela única devida no último dia útil do 24º mês, contados da data da homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á
no dia do mês em que ocorrer a data da homologação judicial e terminará no mesmo dia do mês subsequente. Créditos quirografários não financeiros, opção A. 3.3.1.1.1, correção e juros remuneratórios. Os créditos quirografários não financeiros, opção A, serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescida de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. 3.3.1.2. Opção B. Os credores quirografários não financeiros que validamente elegerem a presente opção B terão seus créditos quirografários não financeiros estruturados e integralmente pagos em recursos monetários nacionais em dinheiro nos termos da cláusula 3.3.1.2, créditos quirografários não financeiros, opção B. 3.3.1.2.1, vencimento. Os créditos quirografários não financeiros, opção B, terão vencimento no 19º aniversário da data de homologação do plano judicial. 3.3.1.2.2, correção e juros remuneratórios. Os credores quirografários não financeiros, opção B, serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescida de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. 3.3.1.2.3, data de pagamento dos juros e correção. Os juros e correção objeto da cláusula 33122, acima, incidentes antes do pagamento da primeira parcela prevista na cláusula 33124, serão capitalizados. A partir do pagamento da primeira parcela prevista na cláusula 33124, os juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor dos créditos quirografários não financeiros, opção B, serão pagos nas datas de amortização do principal indicadas no cronograma da cláusula 33124 abaixo. 33124, cronograma de amortização do principal. Os créditos quirografários não financeiros, opção B, serão amortizados em 5 parcelas devidas conforme o seguinte cronograma. Aí vem o cronograma, primeira parcela, segunda, terceira, quarta e quinta, terceiro aniversário, quarto aniversário, quinto aniversário e assim por diante. Vou deixar um minuto para vocês verificarem. Seguindo, 3.3.2, credores quirografários não financeiros retardatários e opção padrão de pagamento. Os credores quirografários não financeiros que não validamente realizarem a eleição de opção de pagamento e os credores quirografários não financeiros que sejam credores retardatários serão reestruturados e pagos necessariamente nos termos da opção créditos quirografários não financeiros, opção B, tendo direito a receber apenas os pagamentos de juros, correção monetária e principal realizados nos termos da opção créditos quirografários não financeiros, opção B, que vencerem após 30 dias corridos contados do recebimento pelas recuperandas da notificação enviada pelo credor quirografário nos termos da cláusula 9.3, comunicando a publicação da decisão que determinar a inclusão do referido crédito na lista de credores ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar ou acordam o recurso em definitivo. A título de esclarecimento, os credores quirografários não financeiros que sejam credores retardatários não terão direito a receber nenhum pagamento vencido ou que tenha sido realizado nos termos da opção créditos quirografários não financeiros, opção B, e em data anterior ao recebimento da aludida notificação pelas recuperandas. 3.3.3. Credores quirografários financeiros de vencimento de curto prazo. Os credores quirografários financeiros de vencimento de curto prazo observarão as regras de amortização de principal e juros remuneratórios previstas nesta cláusula 3.3.3. 3.3.3.1, vencimento. Os créditos quirografários financeiros de vencimento de curto prazo terão vencimento no 6º aniversário da data de homologação judicial do plano. 3.3.3.2, juros remuneratórios. Os créditos quirografários financeiros de vencimento de curto prazo renderão juros correspondentes à variação da taxa DI, acrescido de sobretaxa de 1,25% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. Remuneração, créditos quirografários financeiros de curto prazo. 3.3.3.3. Data de pagamento dos juros remuneratórios. Juros remuneratórios, objeto da cláusula 3.3.3.2, incidentes desde a data do pedido até o 2º aniversário da data de homologação judicial do plano serão capitalizados. Os juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor dos créditos quirografários e vencimento de curto prazo após o 2º aniversário da data de homologação judicial serão pagos a partir do pagamento da 2ª parcela, inclusive, e nas datas de amortização do principal indicadas no cronograma da cláusula 3.3.3.4, 2 abaixo, juntamente com a parcela de amortização do principal. 3.3.3.4.
Cronograma de amortização do principal. Os créditos quirografários financeiros de vencimento de curto prazo serão amortizados em 17 parcelas, sendo que a primeira parcela consistirá em distribuição pro rata de R$ 5 milhões de forma proporcional ao valor de cada crédito quirografário financeiro de vencimento de curto prazo, a ser paga no último dia útil do 18º mês contados da data de homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia do mês em que ocorrer a data de homologação judicial do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente. As demais parcelas serão pagas trimestralmente a partir do 2º aniversário da data de homologação judicial do plano, sempre no dia 15 dos meses de março, junho, setembro e dezembro, a cada ano, e a última na data de vencimento prevista na cláusula 3331, de acordo com a seguinte regra. Aí a gente tem a planilha da regra, as parcelas a partir da segunda, como dito anteriormente, e o percentual amortizado em cada uma das parcelas vincendas. (3.3.4) Créditos quirografários financeiros de vencimento de longo prazo. Os credores quirografários financeiros de vencimento de longo prazo observarão as regras de amortização de principal, juros e atualização monetária previstas nessa cláusula 334. 3.3.4.1 Vencimentos. Créditos quirografários financeiros de vencimento de longo prazo terão vencimento em 31 de dezembro de 2038. 3.3.4.2 Juros remuneratórios. Os créditos quirografários financeiros de vencimento de longo prazo renderão juros correspondentes à variação da TR acrescido de sobretaxa de 1% ao ano, capitalizados desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento em 31 de dezembro de 2038. 3.3.4.3 Cronograma de amortização do principal. Os créditos quirografários financeiros de vencimento de longo prazo serão amortizados em parcela única devida em 31 de dezembro de 2038. 3.3.5 Créditos quirografários financeiros retardatários. Os credores quirografários financeiros que sejam credores retardatários terão o direito a receber apenas o pagamento de juros, correção monetária e de principal realizados nos termos da cláusula 333 ou 334, conforme aplicável, que vencerem após 30 dias corridos contados do recebimento pelas recuperandas da notificação enviada pelo credor quirografário financeiro nos termos da cláusula 9.3, comunicando a publicação de decisão que determinar a inclusão do referido crédito quirografário financeiro na lista de credores ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a decisão, publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo. A título de esclarecimento, os credores quirografários financeiros que sejam credores retardatários não terão direito de receber nenhum pagamento vencido ou que tenha sido realizado nos termos das cláusulas 333 ou 334, conforme aplicável, em data anterior ao recebimento da aludida notificação pelas recuperandas. 336. Capitalização facultativa de crédito, sem prejuízo do exercício das opções de pagamento constantes nas cláusulas 3311, 3312, 333 e 334 acima, conforme aplicável, os credores quirografários também poderão optar por ter seus créditos quirografários pagos com ações mediante capitalização do respectivo crédito quirografário na Atma Participações. Capitalização facultativa. 3361, quantidade de ações. Os créditos quirografários que tiverem solicitado captação facultativa nos termos da cláusula 3365, créditos elegíveis, serão capitalizados e receberão uma quantidade de ações a ser apurada de acordo com a seguinte fórmula. Quantidade de ações igual saldo do crédito quirografário corrigido e remunerado nos termos deste plano até a data da deliberação societária que aprovar a capitalização facultativa exclusive / preço de referência ajustado, sendo quantidade de ações, correspondente à quantidade de ações em que cada crédito quirografário poderá ser convertido, desconsiderando-se eventuais frações de ações. Preço de referência, R$ 185,18. Preço de referência ajustado significa o preço de referência atualizado trimestralmente desde a data do pedido, conforme a remuneração dos créditos quirografários de curto prazo, até a data da deliberação societária que aprovar a capitalização facultativa. 3.3.6.2. Caso a quantidade total de ações a que o credor elegível faça jus não perfaça o número inteiro, as frações de ações deverão ser desconsideradas a fim de se atingir o número inteiro de ações de forma que todo credor elegível tenha direito a subscrever um número inteiro de ações.
3363, as ações terão as mesmas características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da Atma Participações, nos termos de seu estatuto social, bem como a quaisquer direitos deliberados em atos societários da Atma Participações, inclusive no que se refere ao direito de recebimento de dividendos e sobre juros sobre o capital próprio. 3364. A quantidade de ações, o preço de referência ajustados serão automaticamente ajustados por quaisquer bonificações, desdobramentos de grupamento de ações ou ainda redução do capital social da Atma Participações. 3365. Procedimento para capitalização facultativa. Os credores quirografares que desejarem aderir à capitalização facultativa deverão observar o seguinte procedimento. As capitalizações facultativas ocorrerão anualmente, sempre no dia 15 de dezembro de cada ano, sendo certo que os créditos quirografares deverão enviar comunicação à Atma Participação, nos termos da cláusula 9.3, até o dia 15 do mês de agosto, comunicando a intenção irrevogável e retratável de aderir à próxima capitalização facultativa e o montante do crédito quirografar a ser capitalizado, nos termos do comunicado a ser oportunamente disponibilizado pela Atma Participações. Solicitações de conversão e, no dia 15 de setembro de cada ano, a Atma Participações publicará comunicado em seu website destinado à relação com investidores, contendo as condições da capitalização facultativa e a descrição pormenorizada do procedimento a ser adotado pelos credores quirografares que desejarem aderir à capitalização facultativa. 3366. Uma vez recebidas as solicitações de conversão conforme aplicável, a Atma Participações deverá iniciar todos os procedimentos necessários para implementar a capitalização facultativa, incluindo a obtenção de todas e quaisquer ratificações ou homologações societárias. 3367. O atraso na implementação da capitalização facultativa, por qualquer razão não atribuível exclusivamente a atos comissivos ou omissões das recuperandas, em especial quando da omissão de manifestação e providências por parte dos credores elegíveis, não será considerado como descumprimento do plano por parte das recuperandas. 3368. As recuperandas ficam desde já mandatadas e autorizadas pelos credores elegíveis que não adotarem todos os atos necessários para dar cumprimento às formas de pagamento previstas neste plano, em caráter irrevogável e retratável, por força deste plano, nos termos do artigo 684 do Código Civil, para representá-los em conjunto e isoladamente na prática de todos os atos necessários para implementar e efetivar os pagamentos previstos neste plano, incluindo, mas não se limitando, a assinatura de documentos de representação perante B3, corretoras, terceiros, banco, escriturador e demais agentes e instituições. 3.4. Créditos MEIPP. Os credores MEIPP poderão eleger forma de pagamento de seus créditos de acordo com uma das opções descritas nas cláusulas abaixo e desde que observado o procedimento para exercício de opção descrito na cláusula 4.1 abaixo. 4.3.1. Opção A. Os credores MEIPP que validamente elegerem a presente opção A terão seus créditos MEIPP reestruturados e pagos em recursos monetários nacionais até o limite de crédito do seu crédito MEIPP ou R$ 4.500, o que for menor em dinheiro em parcela única, devido até o último dia útil do 24º mês contados da data da homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia e mês em que ocorrer a data da homologação judicial do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente. MEIPP, opção A. 3.4.1.1. Correção e juros remuneratórios. Os créditos MEIPP, opção A, serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescida de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. 3.4.2. Opção B. Credores MEIPP que validamente elegerem a presente opção B terão seus créditos MEIPP reestruturados e pagos em recursos monetários nacionais em valor equivalente a 10% do montante integral do crédito MEIPP em dinheiro em parcela única devida até o último dia útil do 24º mês contados da data de homologação judicial do plano, sendo certo que, para fins dessa cláusula, cada mês iniciar-se-á no dia do mês em que ocorrer a data de homologação judicial do plano e terminará no mesmo dia do mês subsequente. MEIPP, opção B. 3.4.2.1. Correção e juros remuneratórios. Os créditos MEIPP, opção B, serão corrigidos e atualizados de acordo com a TR, acrescida de sobretaxa de 1% ao ano, desde a data do pedido até a data do efetivo pagamento. 4.3.4.3. Créditos MEIPP retardatários de opção para padrão de pagamento. Os credores MEIPP que não validamente realizarem a eleição da opção de pagamento e os credores MEIPP
que sejam credores retardatários serão reestruturados e pagos necessariamente nos termos da opção MAEPP, opção B, tendo direito a receber apenas pagamentos de juros, correção monetária e principal realizados nos termos da opção de créditos MAEPP, opção B, que se vencerem após 30 dias corridos contados do recebimento pelas recuperandas de notificação enviada pelo credor MAEPP, nos termos da cláusula 9.3, comunicando a publicação da decisão que determinar a inclusão do crédito MAEPP na lista de credores ou havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, a publicação de decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo. Créditos e líquidos. Todos os créditos e líquidos, incluindo os créditos ainda sujeitos a ações judiciais, processos administrativos e procedimentos arbitrais, que são tratados neste plano como créditos e líquidos, serão integralmente sujeitos aos termos e condições deste plano e aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei de Recuperações e Falências. Os créditos e líquidos, uma vez materializados e reconhecidos por decisão judicial ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso definitivo ou arbitral final e irrecorrível, serão pagos conforme tratamento atribuídos aos créditos retardatários nos termos deste plano e na classe correspondente ao crédito ilíquido em questão. 3.6. Credores colaboradores. Os credores concursais, incluindo, para que não restem dúvidas, os credores trabalhistas por subrrogação que forem ou se tornarem contratantes de quaisquer modalidades do serviço das recuperandas dos serviços prestados pelas recuperandas até o 2º aniversário da data de homologação do plano, credores colaboradores farão jus ao recebimento do bônus credores colaboradores nos termos e condições abaixo descritos. Receita líquida incremental mensal. Credor colaborador. Mensalmente, o credor colaborador que desejar receber bônus credor colaborador nos termos aqui estabelecidos deverá enviar uma notificação às recuperandas nos termos da cláusula 3.6.3 abaixo, demonstrando a existência de diferença positiva entre receita líquida obtida pelas recuperandas junto a tal credor colaborador nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços no mês de dezembro de 22 e receita ilíquida obtida pelas recuperandas, junto a tal credor colaborador nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços em cada mês a partir de janeiro de 2023 até o 2º aniversário da data de homologação do plano, homologação judicial do plano. Receita líquida incremental mensal credor colaborador. 3.6.2. Bônus credor colaborador. Demonstrada a existência de receita líquida incremental mensal, o credor colaborador terá o direito de receber um bônus que corresponderá a 10% da receita líquida incremental mensal, credor colaborador, bônus credor colaborador, nas condições abaixo descritas. As recuperandas poderão descontar um montante correspondente ao bônus credor colaborador do valor do saldo dos créditos concursais detidos por cada credor colaborador, conforme reestruturados nos termos deste plano, desde que haja saldo de crédito concursal a pagar em cada uma das datas de amortização do bônus credor colaborador abaixo descritas. Vencimento do bônus. Vencimento no 6º aniversário da data de homologação judicial do plano. Cronograma de amortização do bônus credor colaborador. Amortização em 16 parcelas trimestrais, sendo o primeiro pagamento no segundo aniversário da data de homologação judicial do plano, sempre no dia 15 dos meses março, junho, setembro e dezembro de cada ano, e a última na data de vencimento prevista no item I acima, de acordo com a seguinte regra. Aí vem a regra das parcelas, nos percentuais, mais uma vez. Notificação credor colaborador. Os credores colaboradores que desejarem receber parte do seu respectivo crédito concursal nas condições de pagamento previstas na cláusula 3.6.2 acima deverão enviar notificação às recuperandas nos termos da cláusula 9.3, com até 30 dias corridos de antecedência ao 2º aniversário da data de homologação do plano, comprovando a respectiva receita líquida mensal líquida incremental mensal, credor colaborador, nos termos da cláusula 361, acompanhada da devida memória de cálculo. 3.6.4. Limite bônus do credor colaborador. O bônus do credor colaborador, considerado individualmente ou de forma agregada, nunca poderá ser superior a 85% do valor de cada crédito trabalhista por subrogação, no caso dos credores trabalhistas por subrogação, ou superior ao valor do respectivo crédito concursal reestruturado nos termos deste plano, no caso dos demais credores concursais. 3.7. Créditos intercompany.
As recuperandas poderão oportunamente convencionar formas alternativas de extinção dos créditos intercompany, inclusive mediante livre transferência ou cessão dos respectivos créditos intercompany entre as recuperandas e ou conversão de créditos intercompany em capital social da respectiva recuperanda devedora, observados sempre os procedimentos da legislação e legislação aplicáveis e o dispositivo e o disposto neste plano, sendo certo que o pagamento dos créditos intercompany em dinheiro ficará subordinado ao pagamento integral dos demais créditos concursais previstos na forma prevista deste plano. Disposições gerais de pagamentos dos créditos concursais. 3.8.1. Reclassificação dos créditos. Na hipótese de créditos concursais indicados na lista de credores sobre os quais na homologação judicial do plano haja impugnação de crédito ou verse sobre sua reclassificação ainda pendente de decisão judicial, o respectivo credor concursal estará sujeito aos termos e condições aplicáveis à classe na qual seu crédito encontra-se alocado na homologação judicial do plano, até a data da publicação de decisão que determinar sua reclassificação, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, a data da publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo, sendo certo que o credor deverá adotar as medidas pertinentes, as medidas perante as recuperandas para que seja promovida a alteração dos termos e condições de pagamento de seus créditos, em conformidade com a sua nova classe. Caso seja posteriormente reconhecida a reclassificação do crédito que implique modificação em termos de condição dos pagamentos já aplicados, na hipótese de modificação representar majoração dos valores a serem pagos, o saldo majorado do respectivo crédito será considerado retardatário para fins de pagamento, sendo certo que os créditos reclassificados não farão jus aos pagamentos que já tenham sido realizados às classes para as quais tenham sido realocados em decorrência da reclassificação, ou na hipótese de tal modificação representar a diminuição de valores a serem pagos ou entrega por outro meio de recuperação, o credor concursal deverá restituir às recuperandas os valores que já tenham sido pagos e que superem o valor de seu crédito, tal como retificado. 3.8.1.1. Majoração dos créditos. Na hipótese de verificar eventual majoração do valor de qualquer crédito decorrente de decisão judicial ou acordo entre as partes, o montante correspondente à diferença entre o crédito decorrente da decisão judicial ou acordo entre as partes e o montante reconhecido na lista de credores será pago na forma prevista deste plano para créditos retardatários de cada classe. Neste caso, as regras de pagamento do valor majorado de tais créditos, notadamente quanto à incidência de juros, passarão a ser aplicáveis apenas a partir da data da publicação da referida decisão judicial ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, da data da publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo ou ainda da celebração de acordo entre as partes. 3.8.1.2, redução dos créditos. Na hipótese de se verificar eventual redução do valor dos créditos decorrentes da decisão judicial ou acordo entre as partes e consequente retificação da lista de credores, o credor concursal titular do respectivo crédito concursal deverá restituir as recuperandas no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação da referida decisão judicial ou, havendo recurso processado com efeito suspensivo contra a referida decisão, na data da publicação da decisão monocrática ou colegiada que julgar o recurso em definitivo ou ainda na data da celebração do acordo entre as partes, conforme o caso dos valores que já tenham sido pagos e que superem o valor do seu crédito concursal, tal como retificado. Com relação às classes, está tudo lido. Feita a leitura das cláusulas, todas as cláusulas atinentes a pagamento. Alguém tem alguma dúvida? Todos estão tranquilos, extremamente esclarecidos? Ok, então a mesa como procedimento, eu vou pedir para imprimir essa versão do plano apresentada, fazer só a checagem de rotina com o plano anterior, tá? Enquanto a gente já começa a votação. Não acho que a Assembleia tem que ficar esperando isso para a gente fazer. Tá? E, antes da gente iniciar a parte de votação, então, eu encerro a fase deliberativa, tá? Mas, antes de iniciar, eu já queria tentar, só para organizar o sistema de votação da Brasil Expert, tá? Nós vamos votar o plano de recuperação na forma do artigo 45.
Só que depois também eu teria que fazer uma votação, ou não, se for do interesse de vocês, da questão da formação do comitê de credores. Então, só para que eles possam se organizar, existe alguém aqui interessado na criação de um comitê de credores? Ninguém? Então, não há interesse por nenhuma das classes presentes na Assembleia da criação do comitê de credores. Então, a administradora nem vai colocar isso à votação depois, ou seja, vamos só para votação do plano de recuperação judicial na forma do artigo 45. Classes trabalhistas, classes garantias reais. Aqui. Tem classe garantias reais. Não, não tem, né? Não, não tem. Classe Quiro e classe MEPP. Tá? Então, para que a gente possa apurar o quórum e já soltar. Tá? Com relação a ressalvas, tá? Como todos já sabem, o plano, e a gente já vai colocar em votação, a mesa já está aceitando ressalvas, tá? Dos credores que querem fazer sua votação. Tá? Qual é o e-mail que a gente aceita a ressalva? recuperação3@viacapital.com.br. Então, recuperação3@viacapital.com.br, ou seja, sem acentos, tá? E se alguém quiser já mandar ressalvas, e eu já destaco que nós já recebemos, tá, a ressalva do credor Itaú Unibanco e da empresa Simplifique. Qual começa a letra aqui? Jesus. Pavarini. Simplifique Pavarini. Né? Então, assim, tem um hieroglifo aqui. Né? Mandaram em que língua essa ressalva, né? Então, nós já recebemos, e já recebemos também, conforme o doutor colocou aqui em mãos, doutor, representante da Claro, desculpa, tá, apresentando a sua ressalva que vai ser anexada ao plano. Todas as ressalvas que foram apresentadas, tá, ou por e-mail, até o encerramento da presente reunião, tá, e o encerramento da presente reunião, ela vai votação do plano, assinaturas da ata, e depois eu convido todos, quem queira ficar, normalmente ninguém quer, mas quem queira ficar, a gente faz a leitura da ata. Tá? Mas assim, o encerramento da reunião se dá no final da leitura. É a opção de vocês de ficarem ou não. Tá? Então, a gente tem esse período ainda para ressalvas para fazer o encerramento. Tá? E não deixa de colocar a hora do encerramento, tá, Marcel? Tá ótimo, maravilha. Então, Bex, vocês estão preparados para a votação de plano? 5 minutinhos para a votação de plano. Vocês querem dar um break de 5 minutinhos? Ou melhor a gente... vamos dar um break de 5 minutinhos? Não? Então vamos aguardar 5 minutinhos. Depois eu vou ter que dar o break para apuração, pelo menos. Para um toalete, um café, etc. Tal. Tá? Então, vocês me deem 5 minutinhos que a gente já segue para a votação. Antes de mais nada, eu queria parabenizar essa equipe maravilhosa do Brasil Expert, que tem nos ajudado muito em nossas assembleias. Muito obrigado. Tá aberta a votação. Se os senhores e senhoras puderem fazer uma fila, o pessoal do Brasil Expert já vai direcionando vocês para o próximo totem disponível.
assim, ele recebeu uma certidão de voto. Depois do seu voto, tá, nós vamos dar uns 10 minutinhos de intervalo para que a gente possa fazer a organização do sistema, até porque a internet aqui ela está bem prejudicada, tá? Então, acho que eu levo uns 10, 15 minutos de apuração. Então, se vocês quiserem já tomar um café, relaxar um pouco, depois a gente vai lá chamar todo mundo para a gente faz uma apregoada para todo mundo de novo para voltar, tá bom? Obrigado. Escolher um lugar que tivesse. Deixa eu chamar ela, então espera, hein? Eu declaro encerrado, hein? Ela é micro ainda, ela vai assinar a ata, calma. Ela vai te chamar. Eu falei, não encerra, não. Eu falei, ela vai assinar a ata, não pode encerrar, não. Ela não assina. Falta a doutora Gabriela Amélia. Doutora Gabriela Amélia.
Doutor? Fez sua ressalva? Fiz. Ótimo. É melhor, doutor. Muito obrigado. É que, doutor, lembra do... Acho que ela está lá em cima, tá? A Nath foi atrás dela. Todos já votaram, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Infelizmente, a internet aqui ela está um pouco lenta e o sistema de conexão, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais, então a gente vai ter 10 minutos de apuração. Se vocês quiserem tomar um café, passear pelo hotel, respirar um pouco, o que nós vamos fazer? Daqui a 10 minutos a gente sai e manda a nossa equipe lá apregoar para que vocês voltem, para que ninguém venha perder o quórum e a apuração, tá bom? Não, eu vou bater aqui. Equipe do Bex, se poderia mandar alguém lá em cima só apregoar, só para ver se ficou alguém lá em cima para a gente dar o prosseguimento? Já está lá apregoando? Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado, Luiz. Apregoados em todos os lugares, né? Tem mais um. Como é que está a ata? Está ok, doutor? Maravilha. Tudo ok? Então, todos retornando, tá? Então, damos reinício ao trabalho após uma suspensão só para fins de apuração do quórum de votação, né? Conforme falamos antes, isso se trata da votação do plano de recuperação. Então, o quórum é apurado por classes na forma do artigo 45. Aqui, no caso em específico, nós temos duas decisões, duas tutelas, pedindo a colheita de votos em apartado. Então, ou seja, eu vou dar o primeiro cenário de votos sem as liminares e depois um segundo cenário com as liminares. Tá? A Assembleia já se manifestou, tá, que não tem interesse da votação do Comitê de Credores. Tá? Então, eu não vou abrir a votação de Comitê de Credores. Tá? O plano apresentado pela doutora Letísio já foi todo checado, já está todo já junto da ata. Tá? E depois que a gente terminar a ata, nós vamos ter a assinatura. E, muito importante, depois a reunião não encerra na assinatura. A gente faz a leitura, mas fica quem quiser. Tá? Como a gente sempre fez, fica quem quiser. Por que esse detalhe é importante? Se alguém quiser apresentar ressalva por e-mail, a gente aceita as ressalvas até o final da leitura. E nós vamos certificar o horário na ata que a gente terminou a leitura. Então, puxa, quero mandar ressalva. Ok, estamos aceitando todas as ressalvas até o final da leitura, estando os senhores aqui presentes ou não, a gente segue aqui no ato, tá? Maravilha. Ok? Tudo ok? Então, vamos lá. No primeiro cenário, sem as liminares, sem as tutelas, desculpa. Tá? Na classe trabalhista, aprovação por cabeças por 99,75% dos presentes. Tá? Eu tive que escrever porque eu estou sem óculos.
Tá? No segundo, na classe quirografária, que a apuração é cumulativa, a quantidade de presentes que detenham valores de crédito. Então, nós temos, em crédito, 68,42% de aprovação. Em presenças, nós temos aprovação de 75,97%. Tá? Na classe ME e PP, nós tivemos aprovação de 99,15%. Tá? Então, ou seja, por esse cenário, vai ser juntado na ata esse extrato que o BEX faz, tá aprovado o plano. Quando se fala na colheita de votos com as tutelas, que é o segundo cenário exigido pela Justiça, nós temos na trabalhista 98,91% de aprovação por cabeças, na classe quirografária 67,03% de aprovação em créditos, tá? E por cabeças de 75,97%. Tá? E na MEEPP, que também é por cabeças, por 98,31% dos presentes. Tá? Então, importante que todos esses votos vão ser juntados no processo. Tá? Então, aos credores, é o direito dos credores que possam conferir o seu voto, que possam fazer as contas para chegar no mesmo resultado que a gente chegou. Isso é transparência. Tá? Então, vai ser juntado na ata da Assembleia, tá? Todas o plano, as alterações, as ressalvas e os votos que foram exarados. Tá? Então, partindo disso, tá? Eu declaro que o plano de recuperação judicial do Grupo Atma foi aprovado pela Assembleia de Credores. Tá? Eu gostaria de, primeiro, agradecer a confiança dos senhores e senhoras credores nos esforços da empresa. Tá? Uma salva de palmas para vocês. Tá? Tá? E o agradecimento dessa administradora pela paciência por todos os procedimentos de Assembleia. Tá, muito obrigado a todos. Vai ser juntado isso o mais rapidamente possível hoje ou segunda-feira nos autos e publicado no site para que vocês tenham acesso também a todo o material. Só vou pedir para que todos aqueles credores que se comprometeram a assinar, que aguardem mais um pouquinho, a ata está quase pronta para a gente poder fazer as assinaturas. E aqueles que tiverem interesse em ficar conosco até o final da leitura, vocês estão extremamente convidados, mas não é obrigatório. Tá bom? Muito obrigado a todos, parabéns a vocês. Ata, Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, 3 de março de 2023. Processo número 1058558, dígito 70.2022.8.26.0100. Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Atma Participações e outras. Data e hora, 3 de março de 2023, às 10 horas. Local, Hotel Pan-Americano, Rua Augusta, número 778, bairro Consolação, CEP 01304, dígito 001, São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação. Edital expedido às folhas 35.410, nos autos da recuperação judicial de Atma Participações e outras. Processo número 1058558, dígito 70.2022.8.26.0100. Em trâmite perante a Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, São Paulo. Presenças. Credores relacionados na lista de presença, representantes da recuperanda e ouvintes. Trabalhos. Instaurados os trabalhos, em continuidade, a segunda convocação, suspensa em 17 de fevereiro de 2023 e com retorno previsto para a data de hoje, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, nos termos do artigo 37, parágrafo 2º da Lei nº 11.101 de 2005, os trabalhos foram iniciados com a apresentação do responsável técnico da administradora judicial, Luiz Cláudio Montoro Mendes,
para a presidência dos trabalhos da mesa, devidamente acompanhado pelos assistentes doutora Gabriela Pauker de Ortega e doutor Marcel Bueira Lodete, para assisti-lo. Procedida a leitura do edital de convocação de folhas 35.410, o presidente solicitou, dentre os presentes, a participação de um credor para compor como secretário e voluntariou-se o representante do credor Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Limitada, Dr. Tiago Melim Braga, OAB São Paulo, 333.689, que no final da Assembleia promoverá a validação de seus termos, ficando à vontade para qualquer alteração ou inserção que entenda pertinente. Para assinatura da ata, foram convidados 2 credores de cada classe, os quais assinarão a ata ao final. O presidente da mesa fez as seguintes ressalvas. Informou que estão presentes ouvintes, questionando os presentes se há objeção dos credores quanto à presença dos ouvintes. Não havendo objeções, a presença de ouvintes foi aceita por unanimidade. Fez a leitura do artigo 43 e parágrafo único da Lei de Recuperação Judicial e Falência, oportunidade em que indagou se há algum grau de parentesco entre os credores e sócios da recuperanda, tendo os presentes afirmado que não há nenhum tipo de impedimento, oportunidade que advertiu os credores na condição prevista do artigo 43. Importará na desconsideração das suas presenças para fins de quórum de instauração e deliberação da Assembleia de Credores. Estabeleceu que a petição de procedimento foi protocolada às folhas 28.527 a 28.533, em 25 de outubro de 2022, e que a decisão de homologação do procedimento foi proferida em 30 de outubro de 2022, folhas 28.689 a 28.696. Informou que os credores relacionados na lista do artigo 7º e ainda os credores cuja decisão de habilitação for lançada no respectivo incidente até o dia 4 de novembro de 2022, estão aptos a participar da Assembleia. Para fins exclusivos de votação na Assembleia, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional, pelo câmbio, na véspera da data de realização da Assembleia. Artigo 38, parágrafo único. Cotação do dia 2 de março de 2023, o euro a R$ 5,5262 e o peso colombiano 0,001080 centavos, segundo o site do Banco Central do Brasil. O credor Banco Itaú enviou no dia 2 de março de 2023, às 22h28 por e-mail, à administradora judicial a sua declaração de voto com expressas ressalvas em relação à liberação dos cobrigados e garantias. O referido documento segue anexo à presente ata. O credor Simplifique Pavarini, distribuidora de títulos e valores mobiliários limitada, entregou presencialmente à administradora judicial sua declaração de voto com expressas ressalvas em relação à cessão fiduciária de contas e discordância quanto à cláusula 1.1.44 e outros do plano. O referido documento segue anexo à presente ata. Feitos os esclarecimentos iniciais, o presidente da mesa convidou a representante da recuperanda, doutora Carolina Machado Letísio Vieira, para suas considerações iniciais. A doutora Carolina Machado Letísio Vieira, representante da recuperanda, adiantou que hoje será colocado o plano de recuperação judicial em votação. Informou que a recuperanda finalizou as negociações com os credores e, na última quarta-feira, apresentou nos autos a minuta atualizada. Assim, passou a apresentar as modificações do plano, de modo que informou que a cláusula 4.4.3, em que os relatórios serão publicados trimestralmente, a mesma alteração foi realizada na cláusula 4.4.4. Em relação à cláusula 8.11, sobre a reunião de credores, alguns credores entendiam que a redação anterior excluía a participação de algumas pessoas. Assim, foi excluído o trecho que limitava a participação e foi lida a cláusula modificada.
O presidente da mesa questionou a recuperanda se a versão apresentada na quarta-feira é a versão que está sendo apresentada durante a Assembleia. A doutora Carolina Letísio informou que gravará o arquivo em um pendrive e entregará à mesa, na pessoa do presidente, a nova versão. Finalizada a explanação por parte do representante da recuperanda, o presidente franqueou a palavra aos credores presentes e, na ordem dos pedidos, um a um terá direito de se manifestar, momento em que o presidente chamará pelo nome e abrirá o microfone para o credor, para que o credor apresente sua pergunta ou dúvida. O doutor Felipe Duarte, representante do Banco Santander, abordou que entende a Constituição da UPI João Pessoa, mas questiona como os recursos obtidos com a alienação da UPI serão empregados no segmento da recuperanda. Questiona também se outros credores que tiverem interesse em participar do processo competitivo se poderão usar os créditos para participar do certame. A doutora Carolina Machado Letísio, representante da recuperanda, informou que os recursos obtidos com a alienação da UPI João Pessoa serão usados na manutenção das atividades regulares das recuperandas e no pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Respondeu ainda que os credores que possuem créditos na recuperação judicial também poderão participar do processo competitivo da UPI. O Dr. Pedro Aguilera Martins, representante da Claro S.A., perguntou se a mesa já está recebendo ressalvas ao plano de recuperação judicial. O presidente da mesa esclareceu que o prazo para apresentação das ressalvas encerra-se com a lavratura da ata da Assembleia Geral de Credores e que o representante pode apresentar suas ressalvas que serão anexadas à presente ata. O presidente da mesa informou que os credores votarão na presente Assembleia a nova versão do plano que está sendo apresentada neste ato pelas recuperandas. Assim, questionou os credores se têm interesse na leitura integral do aditivo, sendo que houve a negativa dos credores. Assim, pelo princípio da transparência, o presidente designou que fosse realizada a leitura das cláusulas que dispõem sobre o pagamento dos credores sujeitos à recuperação judicial, com as respectivas opções de recebimento. Após a leitura das cláusulas, o presidente da mesa questionou os presentes se alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Nenhum dos credores presentes manifestou dúvidas. Assim, o presidente determinou que seja impressa a nova versão e que a equipe da administradora judicial faça a verificação do documento. O doutor Vanderlei Honorato, representante do Banco Caixa Geral Brasil, apresentou por escrito a seguinte ressalva: o banco, independente da RJ, se reserva o direito de executar autonomamente os cobrigados solidários e suas garantias, se assim o entender. O Dr. Flávio Scatena, representante do Banco do Brasil, apresentou por escrito as ressalvas do credor em relação ao plano de recuperação judicial, as quais seguem anexas à presente ata. O Dr. André Ferraz Amaral Miliet, representante da Vermilion 1, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, apresentou por escrito as ressalvas do credor em relação ao plano de recuperação judicial, as quais seguem anexas na presente ata. A administradora judicial promoveu a conferência entre o aditivo apresentado nos autos às folhas 44.028 e o aditivo fornecido durante a Assembleia pela recuperanda à mesa, e constatou que os relatórios mencionados nas cláusulas 4.4.3 e 4.4.4, lidas pela advogada da recuperanda, continuam como anuais, sendo que no documento anexo Plano de Recuperação Judicial, Grupo Atma, 3 de março de 2023, consta a alteração para relatório trimestral, ajuste proposto pelas recuperandas para aprimorar a fiscalização pelo agente de monitoramento, elaboração de relatório trimestral ao invés de anual.
Não havendo mais manifestação dos credores, o presidente informa que passará para a fase de votação do pedido do plano de recuperação judicial. Colhidos os votos de todos os credores presentes, com base nos artigos 38, 42 e 45, parágrafo 2º da Lei de Recuperação Judicial e Falências, apurada sua contagem, o presidente deu por encerrados os trabalhos de votação. Diante das decisões liminares que determinaram a apuração de votos em 2 cenários, o primeiro cenário sem considerar as decisões liminares e o segundo cenário considerou as decisões liminares. A. Primeiro cenário sem considerar as decisões liminares. A mesa declarou que, no primeiro cenário, os votos dos credores aprovaram o plano de recuperação judicial com os seguintes percentuais. Na classe trabalhista, 99,75% dos credores presentes aprovaram o plano. Na classe garantia real, não há credores nessa recuperação judicial. Na classe 3, credores quirografários, 75,97% dos credores presentes aprovaram o plano de recuperação judicial e 68,42% dos créditos presentes nessa classe também aprovaram o plano. Na classe 4, credores ME e EPP, 99,15% dos credores presentes aprovaram o plano de recuperação judicial. No segundo cenário, que considerou as decisões liminares, a mesa declarou que, no segundo cenário, os votos dos credores aprovaram o plano de recuperação judicial com os seguintes percentuais. Na classe 1, credores trabalhistas, 98,91% dos credores presentes aprovaram o plano de recuperação judicial. Não há credores com garantia real na presente Assembleia. Na classe 3, credores quirografários, 75,97% dos credores presentes aprovaram o plano e 67,03% dos credores por crédito presentes aprovaram o plano. E na classe 4, ME e EPP, 98,31% dos credores presentes aprovaram o plano de recuperação judicial. A Assembleia aprovou o plano de recuperação judicial e o respectivo aditamento apresentado pela recuperanda em ambos os cenários de apuração. O presidente da mesa ressalva a cláusula 4.1 do plano de recuperação judicial apresentado nos autos, aprovados nos termos das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral de Credores. Os credores poderão exercer o direito de opção entre as formas de opção previstas para cada classe de credores, em 15 dias corridos, contados da homologação do plano de recuperação judicial. Assim, visando facilitar a apresentação da informação pelos credores, esta auxiliar disponibilizará, a partir de amanhã, um link para preenchimento clicando em opção de pagamento no site www.rj.grupoatma.com.br nos termos do formulário anexo ao plano. Subsidiariamente, as recuperandas informam o endereço de e-mail recuperaçãojudicial@atmasa.com.br para o envio do formulário preenchido constante no anexo 4.2 do plano de recuperação judicial. Finalizadas as fases de deliberações, o presidente informou que os credores que eventuais ressalvas poderão ser apresentadas no ato do conclave ou, caso não estejam ressalvas impressas, poderão os credores encaminhar para o e-mail recuperação3@viacapital.com.br para até o final da Assembleia, antes da leitura da ata, para que sejam anexadas à ata, não sendo admitida ressalvas posteriores. Em seguida, o presidente da mesa perguntou aos credores presentes se há o interesse na criação do Comitê de Credores, estabelecida por classe, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.101 de 2005, sendo um credor titular e 2 suplentes por classe. Os credores, por classe, não manifestaram interesse na constituição do Comitê de Credores.
A representante da administradora judicial suspendeu os trabalhos em tempo necessário para a lavratura da presente ata. Finalizada a redação da ata, foi procedida a sua leitura. Assim, a ata foi lida, aprovada pelos credores e pelo secretário, como assim mencionado, e segue assinada em conformidade com o artigo 37, parágrafo 7º da Lei número 11.101 de 2005. Os trabalhos foram encerrados às 12 horas.